Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje nós vamos falar sobre o Antigo e o Novo Testamento. Você sabe por que existem dois testamentos? Para começar, vamos voltar até o Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento, eles estavam vivendo em obediência a Deus e à sua vontade, porque eles não conheciam o que era bom e o que era ruim. A partir do momento que eles passam a conhecer, eles então poderiam tomar decisões que fossem diferentes daquelas que Deus gostaria que eles tomassem. Mas como então Deus requereria do homem a obediência a ele se ele não dissesse o que ele gostaria que o homem fizesse? Então Deus precisava mostrar para o homem qual era a vontade dele e quais seriam as consequências de você viver fora da vontade dele, escolhendo o que era mal. Então veio a lei para que o homem conhecesse o que era o pecado, quais eram as consequências do pecado e como que eles poderiam viver através da obediência a Deus, como era no princípio. Isso então você vai ver lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 13 e 20. No 13 diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, de Adão até Moisés foi um período que não houve a lei, porque a lei veio através dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. Então, o pecado estava no mundo. Mas como você iria imputar o pecado ao homem se não havia uma escritura onde dizia que a atitude dele era reprovável diante de Deus? Aí no versículo 20 ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que Paulo estava tentando dizer é o seguinte: a lei revelou o pecado do homem, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quanto maior era o pecado da humanidade, quanto mais pecados eles cometiam, mais eles mostravam a necessidade que eles tinham do perdão de Deus sobre os seus pecados para que eles não morressem. O que o homem poderia oferecer para Deus para que ele fosse perdoado dos seus pecados? E a resposta é nada. O homem não tinha nada de valor para dar para Deus para que ele recebesse esse perdão. Então o perdão ele veio de graça a partir do momento que o homem passou a crer que Deus pagou o preço que nós deveríamos pagar através de Jesus, o seu Filho. E a partir de Jesus veio então o Novo Testamento. Veja então o que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Veja que o Antigo Testamento, a lei no caso, ela foi para poder revelar qual era o pecado. Mas Jesus ele viveu a vida inteira sem pecado. Primeiro porque ele não veio da semente de Adão que havia pecado. E segundo, porque ele viveu a sua vida inteira sem ter cometido nenhum pecado. Então, sem pecado, não há condenação de morte. Então, Jesus ele cumpriu a lei. Isso quer dizer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são duas formas diferentes do homem ser salvo. Na verdade, a soma dos dois constitui uma forma apenas de ser salvo, um plano apenas de ser salvo. A primeira etapa sendo de mostrar o pecado do homem. A segunda etapa mostrar que apenas um homem foi capaz de cumprir isso. E através da nossa fé no Filho de Deus, nós tivemos a oportunidade de receber gratuitamente o perdão pelos nossos pecados, tendo em vista que eles foram revelados pela lei do Antigo Testamento. Aproveitando que eu já estou dentro do assunto, eu separei aqui algumas perguntas que geralmente costumam aparecer quando a gente fala de Antigo e Novo Testamento. Se por acaso você tiver alguma outra pergunta que não está dentro dessas que eu vou falar, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que o mais breve possível eu vou responder. Beleza? Bom, então a primeira delas diz assim: por que Deus não enviou Jesus desde o início? Vamos pensar o seguinte: se Jesus ele veio cumprir a lei, e através do cumprimento dele da lei, ele ofereceu a salvação para todos aqueles que nele crescem, então se Jesus viesse ao mundo e dissesse: creiam em mim que vocês serão salvos, as pessoas iam perguntar para ele: mas ser salvo de quê? Era necessário então que primeiro houvesse a lei para revelar o pecado das pessoas e como que elas estavam distantes de Deus, para que assim Deus pudesse enviar ao seu Filho para estabelecer de vez o conserto entre o homem e Deus através de seu Filho. O Novo Testamento invalida o Antigo Testamento? Não. Como a gente viu em Mateus 5,17, Jesus disse que não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir ela.
O que gera uma certa confusão é que quando a gente lê o capítulo 5 de Mateus, dá a impressão que Jesus está refazendo toda a lei, porque do jeito que ele cita 6 pontos que estavam na lei, mas que quando chega agora ele fala de uma forma diferente como que as pessoas deveriam fazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mateus 5:21, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, com base nesses versículos dá a impressão que Jesus ele mudou o que estava no Antigo Testamento. Mas na verdade ele não mudou, ele apenas aperfeiçoou, tornando as coisas um pouquinho mais complicadas. Porque antes as pessoas não tinham o Espírito Santo para poder conduzir elas a fazer as coisas da maneira certa. Agora nós temos. Então, se nós pensamos no nosso coração, nós temos ira, raiva de alguém ao ponto de querer matar, a gente então já matou essa pessoa dentro do nosso coração. E a plateia do nosso sentimento de ira foi o Espírito Santo que hoje habita em nós. Então, Jesus ele propõe uma forma ainda mais aprimorada de como você não pecar. Você nem ao menos pensar de forma a querer fazer aquilo, porque isso já concretizaria um pecado. Além dessa, Jesus fala ainda sobre mais outras 5, que todas elas, se você ler depois com calma, tá a partir do versículo 27 do capítulo 5 até o versículo 45, você vai ver que em todas elas Jesus está aperfeiçoando algo que já existia. É como se você, se você seguir aquilo que ele está falando, você cumpre aquilo que foi dito no passado e ainda cumpre com mais excelência do que era cumprido antes. Porque antes você cumpria, às vezes, mais por aparência do que pelo seu próprio coração. Então, Jesus é como se ele estivesse requerendo um grau maior de entrega dentro daquilo que você está fazendo. Última pergunta. Por qual deles devemos viver? Pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? Pelo Novo Testamento, pelo seguinte motivo. Os dois não são concorrentes, certo? Então, quando você cumpre o Novo Testamento que Jesus propôs aqui, até sendo um pouco mais difícil do que o Antigo, você então está cumprindo o Antigo também, porque o Antigo foi aperfeiçoado no Novo. Então, você vive pelo Novo, porque agora você está em Cristo e Cristo cumpriu o Antigo. Então, automaticamente você cumpriu os dois. Bom, então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro entender a respeito dessas questões. Desculpa se eu falei muito rápido, porque de vez em quando eu dou uma acelerada mesmo, mas isso é normal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Jesus te abençoe e falou!